Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Amém, meus irmãos, todos que estão nos visitando, bem-vindos sempre, viu? Diz assim o texto da palavra do Senhor: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso, escandalizai-vos. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou do Deus vivo. Amém. Amém, meus irmãos. O versículo 64, 68 é a temática dessa manhã. Quando o Senhor Jesus ele pergunta para os discípulos no versículo 67, se eles queriam se retirar. No versículo 68, a Bíblia diz que Pedro respondeu para Jesus: para quem iremos nós? Algumas traduções diz: para onde iremos nós? Mas para quem iremos nós parece que é mais completo, né? Só tu tens palavras de vida eterna. E a temática dessa manhã é: para quem iremos nós? Uma das coisas interessantes em relação ao Evangelho de Jesus, irmãos, é que Jesus ele tem tudo que o ser humano precisa. O Senhor Jesus tem tudo que eu e você precisamos. Tudo. O pacote de Cristo é espetacular. Nenhum líder religioso de alguma entidade religiosa, em momento algum, ele se referiu ao seu meio suposto Salvador na primeira pessoa. Ele nunca pôde fazer isso, ele mostrou métodos, né? Então todos os líderes religiosos, eles mostram, né? Eles dizem assim: existe um meio pelo qual você pode fazer isso. Por exemplo, você pega os líderes do Espiritismo, eles mostram que o camarada é salvo pelas boas obras, que na verdade o homem vai ser aperfeiçoado a cada momento de reencarnação da sua vida. Eles vão mostrando métodos que, contrário à palavra de Deus, não é verdade, e daí em diante. Mas Cristo, ele sempre se referiu à necessidade que o ser humano tem. Ele se referiu sempre trazendo para ele a responsabilidade da primeira pessoa. E é interessante porque quem experimentou de Jesus, irmãos, quem teve uma experiência real com Cristo, ele nunca mais vai querer provar outra coisa, nunca mais ele vai querer provar mais nada na sua vida. Porque diferente de qualquer filosofia ou religião, Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele é suficiente para a vida daqueles que se encontram com ele. Agora é interessante porque quando você pega
a história desse moço Pedro, que diz essas palavras: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Assim como tantos e quantos seres humanos vêm atrás de Jesus por necessidades diversas, algumas pessoas buscam ao Senhor Jesus porque ela está numa situação de adversidade na sua vida, em alguns momentos familiares, em alguns momentos espiritual, em algum momento ele está numa crise econômica, social, e talvez nos nossos dias mais ainda. Aí o camarada fala: eu estou procurando um jeito de uma solução para a minha vida. Então disseram que na igreja, disseram que o Jesus da igreja ele cura, então eu vou lá para ser curado. Disseram que o Jesus da igreja ele abre porta de emprego, então eu vou lá pedir para ele: por favor, abra uma porta de emprego. Disseram que o Jesus da igreja restaura casamento, então eu vou lá porque eu preciso de ser restaurado por ele. E aí as pessoas se movem por muitas motivações pelo qual ela busca Cristo. Cristo sempre surpreendeu as pessoas, mostrando para elas que embora eles possam cuidar de todas estas mazelas da vida, o seu principal propósito para a vida do ser humano, embora ele cuide dessas outras coisas que os homens buscam, o que ele quer cuidar mesmo de verdade é do futuro eterno de cada ser humano. O que ele quer na verdade é cuidar do seu momento eterno. Quando você fechar os olhos para esta vida, você não vai precisar mais do trabalho dessa vida, nem das fadigas dessa vida. Você não vai precisar mais do dinheiro dessa vida. Você não vai precisar mais de algumas coisas que fazem parte da cogitação dessa vida. Mas quando você fechar os olhos para essa vida, você vai precisar de salvação eterna. E é isso que Jesus tem para oferecer para nós. Pedro, quando encontra com Jesus, é espetacular, porque ele está no mar da Galiléia de Tibérias, ou da Galiléia. Ele está pescando a noite inteira, junto com os outros apóstolos, com amigos dele. Está em Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que eles passam a noite pescando, mas naquela noite não deu peixe, não foi possível pescar. E pela manhã, depois de uma noite cansativa para pescar, eles sobreviviam da pescaria. A Bíblia diz que eles não pescam nada, e quando eles chegam na beira da praia para lavar as redes e para casa descansar, tem uma multidão de pessoas na beira da praia, como ele nunca viu. E tem no meio daquela multidão alguém falando. Ele olha, é o Nazareno, é Jesus da Galiléia, é o que se dizem que é o Filho de Deus. Jesus está falando uma palavra para os pecadores, instruindo, ensinando. E Pedro está atento às palavras do Mestre, do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e diz: olha, empresta o seu barco para que eu use ele como púlpito. Como o vento sopra do mar e o barco é mais alto, Cristo quer alcançar com a sua voz uma boa parte da multidão, ou talvez toda a multidão. Ele usa o barco como uma poltrona, um púlpito, onde ele ficava numa posição mais alta para o vento soprar para aquelas pessoas e as pessoas ouvirem a sua voz. Eu imagino Jesus com tanto recurso nos dias atuais, né, irmãos? É que ele não fazia, né? Os apóstolos e os pais da igreja, né? Nós temos tudo e estamos devendo. Mas, tirando essa parte, é só entre parênteses. A Bíblia diz que ele usa o barco de Pedro e prega para a multidão. E Pedro está lá atônito com as palavras do Senhor Jesus. E depois que ele acaba a sua palavra, a Bíblia diz que ele se vira para os pescadores. Entre ele está o apóstolo Pedro e diz: volte ao mar e lance as redes sobre o mar outra vez. A Bíblia diz que Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira. É hora de pescar, é à noite. Dá para pescar no sol escaldante que começa a esquentar a partir da manhã. De manhã não dá peixe. E Pedro ele diz: olha, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. No versículo 5 Pedro diz assim: mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes.
acontecer? Aonde estavam aqueles peixes a noite inteira? Nós não sabemos, mas o dono dos peixes do mar fez que os peixes vieram para aquele lugar no exato momento. Pedro só precisava ouvir a voz do Senhor e obedecer-lhe para ter uma colheita de peixe, e assim o fez, e assim sucedeu. Que coisa boa, né? Quando você pensa, olha, está difícil para mim, mas eu ouvi uma palavra que Jesus, ele pode restaurar a situação, e você vê Cristo restaurando completamente. É o que aconteceu a princípio com Pedro, mas aquilo toca tão profundo Pedro, que a partir do versículo 10, quando eles trazem as redes e os peixes para a beira da praia, eles jogam os peixes para que seja colhido no seu cesto, eles começam a lavar a rede, e parece que Jesus vai caminhando. Aí a Bíblia diz no versículo 11 de Lucas capítulo 5, que Pedro deixa tudo, ele deixa os peixes, ele deixa o barco, ele deixa seu pai, ele deixa os que não quiseram seguir, os outros pescadores, e ele passa a seguir a Jesus de Nazaré. Ele está seguindo agora, não é apenas pela prosperidade da pescaria, me entenda, ele está seguindo a Jesus porque ele está ouvindo palavras de alguém, palavras que tocou na alma dele, e ele entendeu, esse homem tem palavras de vida eterna para mim, eu vou seguir ele. Ou seja, ainda que as tuas necessidades sejam supridas por ele, ainda que ele faça milagres de portas se abrirem para você, mas a grande motivação pelo qual eu e você devemos seguir a ele é porque ele tem palavras de vida eterna. E Pedro era um judeu, meu irmão, conhecia a religião judaica, conhecia a tradição religiosa, mas quando nós conhecemos a Jesus, a gente sabe, olha, a religião até hoje não preencheu o que eu preciso, mas as palavras dele foi dentro de mim e preencheu a minha vida. Eu preciso seguir esse homem. Pedro, quando essas palavras são ditas, você pega um contexto do texto, e é interessantíssimo porque uma das coisas que Jesus sempre motivou as pessoas é saber que ela tem uma vida eterna, que um dia ela vai fechar os olhos para esse lugar, que tudo nesse mundo é muito vazio, é muito oco e passageiro. Você pega o capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo de número 25, o Senhor Jesus fala sobre as preocupações da vida. Ele fala, porque vocês estão preocupados pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Ele fala, a vida não é mais do que o alimento, nem mais do que a roupa, não é mais do que a vida. E Cristo vai instruindo, dizendo, olha, vocês olhem para os lírios do campo, que eles não trabalham, não fiam, eles estão lá, cuidado, verdinho. Olha as aves dos céus que não trabalham também, mas o Pai Celestial cuida delas e as alimenta diariamente. Olhe para esses lírios do campo e perceba que aquela vestimenta que parece insignificante tem maior glória do que toda a glória do rei Salomão. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto o lírio do campo. Se Deus assim cuida do lírio do campo e cuida das aves do céu, Ele pode cuidar dos homens de pouca fé também. Jesus sempre quis mostrar para o ser humano que ele tem para o ser humano mais do que ele pensa que ele precisa. Ele precisa de pão para comer, ele precisa de água para tomar, ele precisa de veste para se vestir, ele precisa de escola para os filhos, ele precisa de trabalho para a dignidade. Mas Jesus olha e fala, olha, todas essas coisas são importantes, mas você deve buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus sempre quis mostrar para o ser humano que o foco não é as coisas, mas o foco é Ele. Que o mais importante não está aqui, o importante está lá. Isso é tão importante que eu e você entenda,
Porque tem hora que Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 25, ele fala assim: quem nesta vida perder a sua vida, vai ganhar a sua vida, e quem ganhar esta vida, vai perder a sua vida. Ele faz um trocadilho. Ele fala: quem perder essa vida por amor a mim, ele vai ganhar a vida que eu tenho para ele. Aí no versículo 26 de Mateus 16, ele diz assim: porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele dará em resgate da sua alma? Ele está falando da salvação eterna. Ele está falando: o homem pode ganhar tudo nessa vida. Ele pode ganhar nome, pode ganhar fama, ele pode ter dinheiro, ele pode ter sucesso, ele pode ter carro do ano, ele pode ter casa boa, ele pode comer nos melhores restaurantes do Brasil e do mundo, ele pode possuir tudo, mas se ele não ganhar a alma dele, essas coisas não vão garantir para ele a vida eterna. O mais precioso da vida é você ter a salvação eterna em Cristo Jesus. Pedro entendeu isso. Você pega o contexto do texto, é espetacular, porque Pedro fala assim: só tu tem palavra de vida eterna. Você pega o João 6, a multiplicação do pão acontece pela segunda vez. Quando a multiplicação acontece, Jesus veio para outra região e veio uma turba outra vez atrás dele, e as pessoas seguiam Jesus muito pelo que ele fazia. Olha, fazia milagre, vamos estar lá. Ele pode multiplicar pão e dar comida para a gente, vamos estar lá. As pessoas sempre corriam atrás de Jesus por motivações humanas, por necessidade materialista, por necessidade desta vida, por necessidade egoísta. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, vírgula, ele está falando: você pode esperar que ele cuide dessa vida também, mas se você esperar em Cristo só nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Paulo está falando: nessa vida ele cuida de você, mas você entenda que ele quer cuidar da sua vida na eternidade também. Pedro, depois que Cristo multiplica o pão, ele passa para outra região e a turma vem atrás dele e diz para Jesus: olha, como é que o Senhor chegou do outro lado, se os discípulos vieram na frente, o Senhor subiu do monte para orar? Cristo na verdade fala: me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ele diz no versículo 27 do texto que nós lemos, capítulo 6 de João, ele diz: trabalhai, trabalha sinônimo de esforço, dedicação, de empenho. Ele fala: se dedique, trabalhe, se empenhe, não pela comida que perece, pelas coisas dessa vida que vai perecer, que vai ficar por aqui, você não vai levar nada. Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que tem valia para a vida eterna. Ele diz: pela comida da vida eterna, você tem que se esforçar muito mais, tem que se dedicar muito mais, tem que se esforçar muito mais pela comida que dá vida eterna, que o Pai vos dá. Está falando do tempo da primeira pessoa. Aí os discípulos ficam dizendo: olha, que sinais tu fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto dado por Moisés. Jesus responde para eles dizendo assim: olha, na verdade Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que está no céu dá o verdadeiro pão do céu para vocês. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Jesus fala: você não precisa só desse pão e daquele pão religioso que vocês conservam lá em Moisés. Vocês precisam de um pão que Deus, o Pai do céu, preparou para você ser alimentado. E quem se alimenta deste pão, ele vai ter vida eterna. Quem bebe dessa água vai ter vida eterna e nunca mais terá sede. Então olhe só que espetáculo. A Bíblia diz que Cristo, sob essas palavras, ele diz: eu sou o pão da vida. No versículo 50 ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, é a vida eterna que eu dou por este mundo.
que Ele, o pão que Ele dá, é a morte dele na cruz, é o sacrifício dele, é a doação dele. E se você compreende que nele você tem vida eterna, você vai se alimentar espiritualmente dele. E quando você se alimenta espiritualmente dele, você tem vida eterna. Cristo está preocupado, acredite, muito mais com a sua eternidade do que necessariamente com as mazelas da sua vida. Aliás, eu quero dizer para você, a regra áurea espiritual sagrada de Mateus capítulo 6 é de grande valia. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar, a justiça desse reino em primeiro lugar, e buscamos a ele em primeiro lugar, as coisas que é concernente, as mazelas dessa vida, ele passa a dar para a gente de presente, ele vai acrescentando. Você precisa de uma porta aberta, pois é, ele é um Deus que abre porta. Você pode falar, pastor, mas está uma crise econômica, sabe, as leis do Brasil, a injustiça social está estabelecida. Saiba o seguinte, que o Brasil está em crise, aliás o mundo está em crise, mas o céu nunca teve e nunca estará em crise. Se você se entrega e se rende a ele, ele pode abrir porta aonde não tem porta para você. Mas ele está muito mais interessado que você entenda que a porta que ele quer abrir não é apenas a porta de emprego. Na verdade, em João 10, no versículo 9, sabe o que ele diz? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele está dizendo, eu sou a porta que você precisa entrar. Se está atrás de porta que se abra, então entre por mim, entre em mim, receba-me na sua vida, e você terá o que você precisa como essencial para a sua vida, que é a vida eterna. Essas palavras vão impactando quem está ouvindo Jesus. Eles entendem mal. No versículo 51, Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu dou pela vida do mundo. Ele está falando do pão que eu dou, é o meu sacrifício do Calvário, é a minha morte para que o mundo seja salvo, é a minha entrega por vocês. Esta é a vida que eu tenho para vocês. Ele vai falando, aí começa uma murmuração, e quando chega no versículo 60, a Bíblia diz que sob esta palavra, sabe o que eles disseram? É duro este discurso, não dá para suportar, enquanto nós estamos só queremos carro novo, casa boa, enquanto nós queremos só porta de emprego, casamento restaurado. Ele está falando de coisa de eternidade, de céu. É duro, não é isso que nós queremos. Essa é a palavra. E você sabe que é assim, que algumas pessoas se movem para Jesus só por causa dos presentes que ele dá. Mas Jesus pode dar até presente para você, e na verdade ele dá, mas essa não é a grande razão dele se revelar para você. A grande razão pela qual Jesus se revela, se faz conhecer para mim, para você, é porque Jesus tem palavras de vida eterna. Compreenda isso. Palavras de vida eterna. Onde está ela? Está na boca dele, está na boca de todo pregador que prega Jesus, está na Bíblia. Você pode investir na Bíblia. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna, e ela de mim testifica. Aleluia. Está na Bíblia a palavra de vida eterna. Só Jesus disse na primeira pessoa, em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém virá ao Pai senão por mim. Pedro ouviu essas palavras, irmão. Pedro estava lá ouvindo essas palavras. Isso mexeu com a alma de Pedro. Pedro entendeu, pescar é bom. Do capítulo 2 de Marcos, ter sogra curada é muito bom também.
Não sei se todos oraram pela sogra, mas Jesus curou a Pedro, a sogra de Pedro. Também é bom. Ver milagres acontecer é bom, mas o que me tocou mesmo são as palavras que atingiu-me na alma, que me saciou por dentro, que me alimentou por dentro, que me transformou por dentro, que me libertou por dentro. Todas essas coisas que ele fez é bom demais, mas o que mexeu comigo é que as palavras dele gerou em mim vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos, quando tal experiência é vivida, a gente depende muito pouco dessas coisas para seguir a Jesus. Tem hora que a gente fica sem a pescaria, ela se torna menos importante. Tem hora que o nosso casamento está em crise. Tem hora que o governo, ele diz para a gente que a gente vai aposentar com 95 anos, e a gente fica preocupado com o nosso futuro. Nosso futuro está garantido em Deus, compreenda isso. O seu futuro está nas mãos de Jesus. O governo muda, a lei dos homens muda, os homens fazem emenda nas leis, o tempo inteiro os homens fazem emenda, por alguns motivos. Daqui a 8, 12, 16 anos, essa questão da lei trabalhista, ela pode ser mudada outra vez, porque os homens inventam, eles mudam para completar-se alguma coisa, por falta de se ser saciado em Deus. As leis humanas mudam, mas se entenda uma coisa, a lei de Deus nunca mudou e nunca mudará. O seu futuro não está na mão do governo, o seu futuro está nas mãos de Jesus de Nazaré, meu irmão. Ele que dá garantia para você quando este mundo se torna insuportável para você, quando esse mundo se tornar insuportável para os seus, para a sua igreja. Paulo diz que uma trombeta vai tocar, uma voz vai se dar no céu, uma voz de arcanjo, e Jesus vai aparecer nas nuvens para buscar aqueles que são seus para a eternidade. Ah, meu irmão, lei irrevogável não muda, ela está concretizada por Deus. A questão é, eu tenho tal experiência com Jesus? A Bíblia diz que ele desdura esse discurso. Jesus está sabendo dos seus discípulos, está reclamando e murmurando. A Bíblia diz no versículo 61 em diante, que alguns discípulos, eles deixaram a Jesus, eles não quiseram mais seguir a Jesus, eles começaram a sair pouco a pouco. Até o versículo 66, muitos foram embora. Eles não quiseram Jesus, que estava preocupado com o destino eterno dele. Eles queriam Jesus que dava peixe para eles, eles queriam Jesus que dava pão para eles. E eu quero dizer para você, se você quiser ter um Jesus que dá peixe e pão, que só dá agrado para você, está sendo apresentado toda hora por aí. Mas esse Jesus que dá peixe e pão, e que só quer dar agrado para você, esse não é o Jesus da Bíblia, que revela que o principal propósito para a vida do ser humano não é apenas dar peixe e pão, abrir porta, fazer milagres acontecer. O Jesus da Bíblia, ele veio a esse mundo, ele veio para entregar a sua vida, para que eu e você tenha a vida eterna. Veja o que João fala no capítulo 3, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha uma casa própria, tenha um carro próprio, tenha um bom emprego. É isso que diz? Não, ele diz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele pode dormir na rua, debaixo de um barraco, ele pode estar num lugar mais deplorável, mas se ele tiver Jesus de Nazaré na alma, ele tem vida eterna, meu amado. É isso que Jesus veio, para te dar vida eterna. Essas palavras mexeu com Pedro por dentro, e é muito importante você deixar a palavra de Deus gerar na sua alma uma convicção de eternidade, de salvação eterna. Porque quando essa vida passar, e ela está passando muito rápida, o que tem acontecido, só não enxerga quem não quer enxergar. Em toda a natureza,
em todas as coisas, é uma evidência, um sinal que Cristo está por vir, que Ele está às portas, e nós temos que ter certeza, convicção da nossa eternidade nele, porque se nós formos surpreendendo a qualquer momento, o que vai restar para a gente não vai ser o trabalho que a gente tem, não vai ser o dinheiro que a gente tem, o que vai sobrar não é o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, nada. O que vai ser de grande valia e o que vai sobrar para mim como gozo é se eu tenho vida eterna em Jesus. Eu vou deixar tudo por aqui, você vai deixar toda a sua fortuna por aqui, você vai deixar todas as suas conquistas por esta vida, mas a única coisa importante e a mais importante que você tem que estar segura nele, a sua salvação eterna, a sua alma segura com ele na eternidade, meu amado. Pedro, queridos, quando alguns começaram a voltar para trás, é melhor continuar seguindo o judaísmo, é melhor continuar seguindo o fariseísmo, é melhor continuar seguindo os líderes dos saduceus, dos essênios. Não é melhor a gente seguir a filosofia de Sócrates e Platão? Nós vamos voltar para trás porque não dá. Voltaram, e não é o primeiro. Você sabe que em Marcos capítulo 10 aparece um moço diante de Jesus e diz para Cristo: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus fala: a vida eterna meu assunto é vida eterna. Eu quero saber. Jesus diz: você conhece os mandamentos todos. Obedeci pai e mãe, respeitei, honrei a Deus, não me prostrei diante de ídolo algum. Sabe, eu guardei todos os mandamentos. E a Bíblia diz que Cristo amou. E disse para ele: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me, que eu te darei um tesouro no céu. Aquele moço, a Bíblia diz que ele era rico, ele já tinha um tesouro na terra. Quem tem um tesouro na terra não quer trocar um tesouro pelo céu, embora o tesouro da terra seja passageiro. O tesouro do céu é eterno. Cristo oferece um tesouro no céu, e na verdade Cristo não quer tornar ele um mendigo, um pobre, sem ter o seu suprimento. Não é isso. A questão é que Cristo diagnosticou na alma dele um baita avarento, materialista, pegado às coisas. Irmãos, o materialismo é um Deus forte. A idolatria ao dinheiro é um Deus forte. Dinheiro dá para a gente boa posição social nesta vida. Com dinheiro, estou dizendo para você que todas as portas se abrem. Se você se veste bem, tem um carro bom. Se você tem dinheiro no bolso, aonde você chegar, você é bem recebido e bem quisto. Uma certa feita, estávamos trabalhando na igreja, eu saí com a roupa aqui do trabalho suja de pó. Eu não estava trabalhando, estava aqui junto com os irmãos. E entrei numa loja na Lapa. A mocinha que é empregada da loja me olhou assim e falou, na cabeça dela: isso aí não tem dinheiro, isso aí, coitado. Mal me recebeu, mal me tratou, e eu saí meio sem graça, porque eu era lá o cachorro do escravo, e eu fui embora. E depois eu voltei na loja, mas eu voltei agora vestido socialmente, com as crianças, com isso. A mesma mocinha veio e falou: não, senhor, você quer? Que sapato você quer? Eu tenho o JP, eu tenho. E eu falei: rapaz, como muda, né? Você vê como as coisas mudam nessa vida, por causa da tua posição social. As portas se abrem. A vida aqui é assim. E algumas pessoas querem essas portas abertas somente nessa vida. Mas não adianta ter as portas abertas nessa vida e ter a porta do céu fechada para nós. Que as portas nessa vida possam se abrir para nós, que Deus nos abençoe, mas que muito mais a porta da eternidade esteja aberta para a gente, porque se a gente for rejeitado aqui, lá no céu, nós já estamos aceitos por Ele. Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Essas palavras eu ouvi do Senhor: para quem nós iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna, Jesus. E nós ouvimos e nós cremos que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olha a mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus relata a sua vida, dá o diagnóstico, fala que tem algo melhor para ela, que ela vai
vai virar, vai ter uma eternidade dentro dela e etc. Aí a mulher, a partir do versículo 39 de João 4, ela vai para Samaria e diz para os homens de Samaria: olha, eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida, será que ele não é o Cristo? Os homens de Samaria vão atrás de Jesus, encontram Cristo, começam a ouvir ele, o constrange e o leva para dentro de Samaria, e Jesus está lá em Samaria pregando para eles. A Bíblia diz que daqui a pouco, lá no versículo 40 em diante, os homens viram para a mulher e dizem: olha, mulher, nós cremos nele, não por causa do teu dito, do teu testemunho, mas porque nós também ouvimos ele e cremos que ele é verdadeiramente o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa acreditar por causa do pastor, você não precisa acreditar por causa da igreja, você precisa acreditar por ele mesmo, uma experiência real com ele. É desse jeito que você precisa acreditar. Nós estamos aqui para dizer somente para você assim: olha, nós indicamos ele, mas a salvação continua nele. Você precisa experimentar dele. E quando nós experimentamos dele, experimentamos ele na nossa vida, talvez nós vamos ver um monte de gente ficar pelo meio do caminho, mas a gente vai dizer para ele: Jesus, para quem eu irei? Para onde eu irei? Se só em teus braços eu encontro o abrigo que eu preciso. Só nos teus braços, Jesus, eu encontro a paz que a minha alma tanto precisa, Jesus. E Jesus, em Mateus 11, 29, ele fala: olha, se vocês virem a mim, no versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Pedro viu isso. Compreenda. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Sabe como que você vai encontrar tão grande amor? Onde você vai encontrar alguém que dá descanso para a sua alma, alguém que diz: olha, eu sou aquele que te liberta, que nos tira de todas as escravidões humanas e espirituais. Pedro provou isso, amados, e ele disse: olha, eu não sei para onde nós iríamos, porque não dá, a não ser que venha outro Messias, mas não tem outro caminho. Eu ouvi que só tu é o caminho, eu estou seguro nele. Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Agora é interessante porque Pedro, ele fracassa na sua caminhada com Deus, com Cristo, em um momento. Você sabe disso, né? Em João capítulo 18, a Bíblia diz que Pedro nega Cristo, negou a Cristo e tal, porque ele disse que não conheceu ele e não queria nem saber, e praguejou. Aí depois que Cristo ressuscita, aparece para Pedro no capítulo 21, no versículo 15, e tem uma conversa particular com Pedro. Chama ele assim do lado e fala: Pedro, você me ama? 3 vezes. É interessante porque até nos nossos fracassos, o que ele pergunta para a gente ama ele apesar dos nossos fracassos. Ele podia estar perguntando um monte de coisa para Pedro, mas ele pergunta 3 vezes: Pedro, eu quero saber de uma coisa, você me ama? Porque se você me ama, o projeto está de pé. Que eu tenho para você vai continuar. A vida eterna está garantida. O Senhor precisa me amar de todo o coração, Pedro. E Pedro fala: tu sabe que eu te amo. Aí Jesus fala: então o projeto continua. Você vai apacentar cordeiro, você vai apacentar ovelha, e depois que você estiver velhinho, vão te conduzir para lá e para cá, e vai ser desse jeito na tua velhice que eu vou ser glorificado na sua vida. É espetacular, porque quando Pedro foi executado, foi um dos mártires de Jesus, ele entrou na cidade, os algozes pegaram Pedro para o matar, e ele correu dos rociadores da cidade. Quando ele chegou lá fora da porta da cidade, ele se lembra e diz assim: eu não posso negar o Senhor, eu não posso ser melhor, eu me sinto digno, eu quero ser digno de morrer pelo nome dele. E ele volta para dentro da cidade, e os algozes pegam Pedro e vai crucificar ele. Ele fala: eu não sou digno de ser crucificado com o meu Jesus, me crucifiquem por favor, de cabeça para baixo. E ele é crucificado e morto de cabeça para baixo, glorificando a Deus na sua vida. Pedro tinha convicção de uma coisa: a morte é ir para casa. Vítor, a morte é a gente voltar para aquele pai que nos ama.
A morte é a gente voltar para o seio daquele que nos amou, e nós cantamos agora há pouco. A morte é a gente dizer: Pai, eu estou chegando aí. E Ele dizer: a porta está aberta para você, porque nesta vida eu fui mais importante do que tudo para você. O nosso irmão deu testemunho da vovó dele, que estava bem, estava em casa, e ficou uma semana em casa e veio a falecer, partiu para Jesus. Mas eu entendo que foi um presente de Deus para a família. Trouxe ela para casa, tiveram uma semana, fizeram o culto, e Deus a levou. Fica um consolo para a gente que um dia, Vitor, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que partirem para Jesus, um dia estará juntamente, não só com a sua avó, mas com todos aqueles que um dia partiram: Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, sabe, José do Egito, Paulo, Timóteo, Pedro. Vai estar lá também o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Jesus de Nazaré, com as mãos furadas, o lado furado, os pés encravados, as marcas das mãos. Mas também vai estar todos aqueles que reconheceram nessa vida que Jesus é o Salvador da sua alma. E eu quero dizer para você uma coisa: você precisa de muita coisa, e eu, mas o que você precisa e o que eu preciso é de salvação eterna, é do nome escrito no livro da vida dos céus, é garantia eterna que Ele tem para você. As outras coisas Ele acrescenta na sua vida. Eu poderia falar para você um pouquinho da minha vida, como eu cheguei na igreja, mas vou falar em um segundo. Eu cheguei com 22 anos, sem eira e sem beira. Deus fez tudo isso que você vê acontecer hoje. Sabe por quê? Que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a prioridade é a vida eterna. Mas enquanto aqui estamos, Ele vai cuidando da nossa vida como brinde. Ele quer te dar a vida eterna, e as outras coisas vai ser brinde na sua vida. O emprego que você precisa, a dignidade que você precisa, tudo isso está nas mãos dele. O seu futuro não está no governo do Brasil, mas está no governo do céu, do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.